Fala, povo doidão por Jesus, bem-vindo ao meu canal. Eu estou muito feliz de mais uma vez estarmos juntinhos para ministrarmos a palavra do Senhor diretamente aqui do quartito de oração. E a palavra de hoje é muito legal, se chama O que fazer quando a minha igreja me decepciona. E eu quero ler o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Mas antes, eu quero te pedir para você seguir o Instagram Escola Loucos por Jesus, que eu coloco muito conteúdo gratuito com centenas de dicas para quem quer trabalhar com adolescentes e jovens, e também tem os cursos pagos para você que quer se especializar em transformar adolescentes e jovens em discípulos de Jesus. Então acessa lá esse Instagram que é top. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo fala assim: meus irmãos, fui informado por alguns aí da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês de cara. Paulo, vocês sabem, ele andava pelos lugares. A Bíblia fala de 3 viagens missionárias de Paulo. Cada lugar que ele chegava, ele fundava uma igreja. Mas quando ele chegava no outro lugar, ele mandava uma carta de lá para a primeira igreja que ele tinha fundado, para saber como é que estavam as coisas. E aí, quando ele abria a terceira igreja, ele mandava uma carta para aquelas outras 2 igrejas para ir pastoreando eles à distância. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente que idolatra a igreja primitiva. Eu nunca vi uma igreja tão cheia de problema quanto as igrejas que estão aqui na Bíblia. Por exemplo, esse texto aqui que eu estou lendo de 1 Coríntios. Eu acho que nunca houve na história da Via Láctea uma igreja tão cheia de problemas quanto a igreja de Corinto. Quer ver? Eu não vou pegar 2 Coríntios não, porque hoje eu estou com muita preguiça. Eu vou pegar só aqui 1 Coríntios. Paulo começa a carta. Lembra? Ele é o pastor da igreja. E ele está brigando com os coríntios. Por quê? Primeiro, nos primeiros versículos, Paulo fala assim: gente, vocês estão com vários grupinhos aí. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é isso, que é daquilo. Gente, outra coisa. Aí aqui no final do capítulo 1, tem uns metidos aí intelectuais aí que estão querendo discutir o evangelho de forma filosófica. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, depois entra no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar sobre discurso eloquente. Paulo era acusado de não ser um pregador muito bom. Então ele começa a falar aqui algumas coisas muito fortes sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria do Espírito Santo. Ele faz essa correção. No capítulo 3, Paulo fica doido, porque ele começa a brigar com eles por causa das divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele começa a literalmente expor para eles o que é a sabedoria de Deus. No capítulo 4, ele fala sobre como o cristão verdadeiro deve se portar, porque ele estava vendo muita gente arrogante dentro da igreja. No capítulo 5, ele trata sobre a imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. E ele fala: gente, vocês estão doidos, vocês estão transando uns com os outros, vocês estão fazendo umas coisas malucas, isso não se faz. No capítulo 6, ele briga com os coríntios, porque os coríntios estavam processando, os irmãos da igreja estavam fazendo processos uns contra os outros, um irmão levando o outro na justiça. E Paulo fala: que vergonha, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Aí ele termina o capítulo 6 voltando a falar da imoralidade sexual dos coríntios. Aí no capítulo 7 ele esclarece sobre casamento, porque eles estavam fazendo tudo errado com relação ao casamento. No capítulo 8, Paulo briga com os coríntios porque eles estavam comendo comida sacrificada aos ídolos, aos deuses. No capítulo 9, ele defende o seu ministério, porque os coríntios estavam assim: será que Paulo é o nosso pastor mesmo? Ou a gente deve adorar algum outro? No capítulo 10, Paulo fala com eles: se vocês não pararem de pecar, vocês vão morrer no deserto, igual o povo de Israel morreu no deserto. E por aí vai, até acabar capítulo 14, onde ele corrige os erros que eles estavam cometendo com relação aos dons espirituais. Resumindo, gente, isso em uma igreja, Paulo achou 52 mil defeitos
e mandou uma carta inteira só para corrigir. Que dirá na minha igreja e na sua, que não tem Paulo fisicamente, que não tem Jesus fisicamente. Igreja, gente, é lugar de ter BO mesmo. Igreja é lugar de ter confusão mesmo. Por quê? Porque é um hospital de almas. Você quer que as pessoas cheguem no hospital bem, sorrindo, dando tchau? Não. Elas chegam vomitando, elas chegam pondo câncer para fora, elas chegam cheias de mazelas. Igreja é para dar confusão mesmo. O que fazer quando a igreja te decepciona? Primeiro, lembre-se de que ela é a noiva de Jesus. Ela não é sua. Ela tem quem cuide dela. Então, lembre-se, a noiva tem defeito? É problema do noivo. A noiva está feia? É problema do noivo. A noiva precisa mudar? O noivo está cuidando, gente. Segunda coisa que a gente tem que pensar quando a gente está na igreja. Eu quero mudar a igreja. Você quer mudar a sua igreja? A maior mudança que você pode fazer pela sua igreja é mudar você. Eu descobri que ninguém muda ninguém. Marido não muda mulher, pastor não muda ovelha, ovelha não muda pastor, presidente não muda nação, a nação não muda presidente. Só tem um jeito da gente mudar o mundo e mudar a nossa igreja. É quando a gente muda e aí, em resposta às nossas mudanças, as outras pessoas veem a nossa mudança e muda porque viu que a gente mudou. Você quer que a sua igreja mude? Comece mudando você. Parando de criticar, parando de apontar o dedo, parando de dizer onde as coisas estão erradas e sendo parte da resposta. Última coisa que a igreja de Jesus precisa é de apontadores de defeito. Ou você acha que o seu pastor não sabe dos defeitos que a igreja que você tem? Ele sabe. O que os pastores estão querendo é gente que pare de mostrar os defeitos e vá lá ajudar. E terceira e última coisa que eu quero te lembrar. Por mais defeitos que uma igreja tenha, fora da igreja, está tudo morto. O melhor exemplo da igreja é a Arca de Noé. A Arca de Noé, gente, imagina, todos os animais da terra. Imagina aquele cheiro de fezes, um monte de barulho esquisito, bicho que dormia de dia, bicho que dormia de noite, um dando coice no outro. A Arca de Noé, gente, era uma coisa impossível. Mas sabe de uma coisa? Fora da arca, tudo tinha morrido. Dentro da igreja tem problema, tem discussão, pode ter o que for. Mas eu preciso te lembrar que Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja. Por mais defeituosa, complicada que ela seja. Então, não saia, não brigue, não cause confusão, não aponte o dedo para o pastor, não fale mal da família do pastor. Quando a sua igreja te decepcionar, vá lá, senta com o seu líder, me ajuda a entender melhor, eu não estou entendendo isso aqui que está acontecendo na igreja, eu quero ajudar a resolver, como eu posso ajudar a resolver essa situação, eu quero melhorar nosso louvor, quero ajudar nosso grupo de jovens, está muito fraco, quero trabalhar aí na intercessão, que eu estou vendo que não está acontecendo. Seja parte da resposta, seja parte da resposta. Paulo escreveu 1 Coríntios para corrigir os defeitos da igreja que ele mesmo havia fundado. Todos os capítulos de Coríntios é um problema sério que Paulo estava resolvendo, de uma igreja que ele mesmo fundou. Sabe o que isso nos diz? Temos que continuar na igreja, continuar firme, porque a igreja é a esperança do mundo, e eu e você, por mais defeito que tenhamos, somos parte desse corpo de Cristo. Deus, eu abençoo cada pessoa que está decepcionadíssimo com a igreja. Gosta de mim, assiste meus vídeos, exatamente até porque já não tolera mais ouvir lá o pastor, não quer saber mais de ir para a igreja. Muda isso, Jesus. Leva essa pessoa para lá, muda a história dela e que a gente seja parte da resposta e da cura da nossa igreja local e do nosso mundo. Eu abençoo essa pessoa e te peço, libera sobre ela a vontade de voltar para a igreja, de se envolver e de trabalhar na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu essa palavra, aperta curtir, manda esse vídeo para o povo que você ama, inclusive da sua igreja, e se inscreva no meu canal.